Olá, que bom receber você nesse programa Economia Política do Futuro. É muito bom saber que você está do outro lado, nos assistindo, prestigiando e reservando um tempo tão importante da sua vida para nos receber na sua casa, no seu carro, não sei onde você está, no celular, mas o importante é que você está conosco. O programa Economia do Futuro é uma iniciativa da Universidade Zumbi dos Palmares, em parceria com um grupo de pesquisa, Observatório da População Negra, também com a editora Unipalmares e uma iniciativa também do projeto de iniciação científica da Universidade Zumbi dos Palmares. Hoje nós temos convidados especiais que nós vamos conversar sobre o que pode ser a economia do futuro. Uma das capacidades que nós temos como ser humano é a capacidade de projetar o amanhã. E o que nós queremos fazer hoje aqui é projetar esse amanhã para a gente pensar o que pode ser transformado no dia de hoje. Seja bem-vindo ao programa Economia Política do Futuro. Nós estamos aqui com a Iacida, que faz parte do movimento Comunidade de Terreiros em Lutas. Muito bom receber a senhora hoje aqui no Economia Política do Futuro. Também temos o senhor José Alberto Saraiva, que é diretor de Relações Institucionais e Extensão Universitária da Universidade Zumbi dos Palmares. Muito bom ter o senhor aqui hoje conosco. Temos aqui do nosso lado direito o senhor Paulo Henrique, o último aqui da nossa fileira, que é doutor, pesquisador, faz parte também do grupo de pesquisa do Observatório Negro, e temos também aqui o Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo e também presidente do Sindicato dos Economistas. Muito bom recebê-los aqui no programa Economia do Futuro. E aí eu gostaria de começar conversando com o Dr. Paulo Henrique, que ele falasse um pouco como que o senhor pensa essa questão da economia do futuro. O senhor acha que essa economia do presente, essa economia que a gente vive nesse século, no ano de 2024, ela consegue contemplar todos os corpos, tem espaço para todas as vozes? Como que o senhor pensa essa questão entre, se nós fôssemos fazer essa brincadeira entre a economia do presente e essa economia do futuro? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, professor Marcos, é uma honra aqui estar. Eu entendo que a economia, como está colocada, ela não atende à necessidade de todos. A economia do futuro, ao meu ver, ela teria condições sim para isso, assegurada desde já, até pelo plano constitucional conforme está. Centrar a questão do desenvolvimento humano, eu entendo que é a meta para que possamos pensar a dignidade da pessoa humana num país como o nosso, que é um país rico, entre os 10 primeiros países do mundo, e que tem um IDH vergonhoso. Não dá para pensar a economia sem pensar o desenvolvimento humano. Então o foco da economia do futuro, ao meu ver, deve se prender pela qualidade de vida e pela distribuição dessa produção de renda, ou seja, da quebra da desigualdade. Nós já temos condições para isso agora no presente, mas uma economia do futuro tem que ter esse compromisso com o desenvolvimento humano. Muito obrigado, doutor Paulo Henrique, é um prazer recebê-lo aqui na Universidade Zumbi dos Palmares. Agora nós vamos conversar um pouco com o senhor Carlos Eduardo Soares de Oliveira Júnior. Ele faz parte do Conselho Regional de Economia e também é presidente do Sindicato dos Economistas. Hoje para nós é um momento de celebração, que nós estamos começando essa parceria, dizer que é muito importante ter vocês aqui representando o Conselho, o Sindicato. Você como economista negro também para a gente é muito importante essa questão da representatividade. E eu gostaria de replicar também essa pergunta para o senhor. Temos necessidade de pensar uma economia do futuro, ou essa economia que está hoje colocada já é suficiente para todos nós? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Marcos, à Universidade Zumbi dos Palmares e a vocês aí que estão assistindo. Realmente, quando a gente fala em economia do futuro, a gente está fazendo um processo total de transformação, né?
Antigamente nós procurávamos emprego comprando jornal aos domingos, aí você vinha lá o anúncio, aí durante a semana você ia lá, ou na agência, ou na empresa. Depois isso foi migrando para as plataformas digitais, até as formas na qual você hoje é contratado modificou, né? Ou seja, antigamente era uma carteira registrada, hoje há algumas modificações, né? Porque há muitas pessoas que trabalham de forma autônoma. E isso, de certa maneira, leva até um certo prejuízo, porque futuramente, quando você for aposentar, você não vai ter a sua eventual aposentadoria para receber. Mas essa transformação, né, que a gente coloca o seguinte: a economia é um constante deslocamento, e ela está no grande deslocamento agora, na qual as pessoas estão procurando, falar, olha, o que eu devo fazer? Onde que eu vou fazer? Os empregos estão mais na área de tecnologia ou não? Ontem saiu, por exemplo, o Cadastro Geral de Empregos. Esses empregos são empregos registrados, ou seja, saiu mais de 300 mil empregos líquidos, né? E o setor que é predominante ultimamente é o setor de serviços. É o setor de serviços que ele vem crescendo cada vez mais, e aí por isso da necessidade das pessoas se capacitarem, estudarem e atuarem nesse segmento, né? A gente passa por essa grande transformação e fala, nossa, mas como que eu vou fazer, aonde que eu vou acertar naquilo que eu vou atuar? Você tem que procurar se especializar cada vez mais naquilo que você tem a capacidade, né? Hoje em dia, aquelas pessoas que são especialistas são as pessoas que possuem um certo destaque, e elas são referência e têm, ou seja, a empregabilidade garantida, né? Mas aí você vai perguntar para mim, olha, mas hoje em dia a gente tem vários Uber, pessoal que entrega alimento, como o iFood, por exemplo. Mas, enfim, esse é um caminho que hoje está, mas eu acho que é um caminho intermediário, que futuramente isso também vai se modificar. Por isso que as pessoas cada vez mais têm a necessidade de se capacitar. É importante que você estude para você ter uma melhor condição, né? E é óbvio, né? O governo cada vez mais ele fica numa atuação um pouco mais restrita na sua participação, até porque ele não tem tantos recursos, e cabe cada vez mais às pessoas procurarem essa especialização, seja na área econômica, seja na área de direito, seja na área, a principal área é a área de serviços, que antigamente você via as empresas, né? Você via uma montadora com vários operários. Hoje é um robô, onde um engenheiro faz o serviço que 10 a 20 operários faziam. Por isso que há necessidade cada vez mais as pessoas se especializarem e se capacitarem. É isso que essa economia do futuro, ela vem desse progresso, né? De que você tenha essa visão, na qual fala, aonde eu vou estar daqui a 10 anos? O que eu vou fazer? Falar, daqui a 10 anos eu acho que eu vou conseguir fazer esse serviço aqui. Por isso você vislumbra isso, vai estudar e capacitar para você conseguir. Falar, mas eu não tenho condições de estudar. Mas você procura algo que realmente você é capaz de fazer alguma coisa. Isso daí você realmente acredita em você, que você vai conseguir ter êxito. Essa que é a economia do futuro. Legal, queremos agradecer a participação do Conselho Regional de Economia, e eu tenho um recado importante para você. Todos os programas nós vamos deixar uma senha disponível, que você vai poder acessar e solicitar essa senha através do nosso WhatsApp. E quem colecionar 4 senhas de 4 programas vai concorrer ao sorteio de um livro. O primeiro livro que nós vamos sortear é esse lindo livro aqui chamado Contos Africanos, certo? Contos Africanos foi escrito pela Rita Chaves. Se você quiser ganhar esse livro, você vai colecionar as senhas que nós vamos passar para você. E qual o segredo dessas senhas? Você vai ver aí, logo vai aparecer a imagem para você. Eu não vou falar para você quem é essa nossa personagem, só vou te dizer que é uma mulher negra, brasileira, muito importante para a nossa literatura. E aí você vai devolver no nosso WhatsApp você vai devolver o nome dessa mulher que você está vendo no vídeo agora,
certo? Eu vou passar o número para você. O número do nosso WhatsApp é 11 99 599 8933. Vou repetir de novo. A senha de hoje você vai enviar dizendo quem é essa personagem pelo número 11 99 599 8933. E aí você colecionando e respondendo corretamente quem é esse personagem que nós estamos divulgando hoje no programa, no final de 4 programas nós iremos anunciar quem ganhou esse livro e depois terão outros livros que nós iremos sortear para vocês também. Quero convidar o senhor Alberto Saraiva para falar um pouco para a gente. Aqui na Universidade Zumbi dos Palmares, o senhor tem trabalhado na questão das relações institucionais, projetos de extensão, feito parceria com diversas instituições. Esse dia mesmo nós tivemos o Senai participando aqui. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco como que a Universidade Zumbi dos Palmares, o Observatório da População Negra, os diversos projetos que são desenvolvidos aqui, pensa essa questão da economia do futuro. Como que vocês daria a definição do que é essa economia do futuro, possibilidades que ela existe? Essa economia do futuro, ela é uma porta de exclusão ou uma porta de oportunidade para a juventude negra ou para quem está nos assistindo? Bom, primeiro, boa noite a todos, a todas, sua benção, mãe. E parabenizar o professor Marcos pela iniciativa de constituir esse programa. Na verdade, é um grupo de estudos que vai debater diversos temas envolvendo a economia, e isso que nós estamos abordando como a economia do futuro. A nossa compreensão é de que qualquer instituição universitária educacional como um todo, não importa se seja universitária, que não considere os efeitos, em particular, do processo pandêmico vivido agora no início dos anos 20 e que afetaram decididamente o modo de viver, de se comportar, de se relacionar, de trabalhar, que todos nós enfrentamos e aprendemos e ainda estamos aprendendo as causas e efeitos. Uma instituição de educação que não considere de que as novas tecnologias digitais, os efeitos das mudanças climáticas e da globalização, ela não vai estar à altura do desafio de ofertar à sua clientela, ao seu público, à sua comunidade, os saberes necessários para enfrentar o novo dia a dia e o futuro dia a dia. Quando digo isso, eu considero importante pensar que a oferta de ensino, de conhecimento, de capacitação, ela é uma oferta que hoje não está mais limitada à graduação tradicional. A graduação tradicional, ela ainda é muito importante, mas não apenas. Uma instituição de ensino, de educação, deve se preocupar em apresentar possibilidades de formação técnico-profissionalizante para todos os aspectos sociais relevantes do presente e do futuro. Em particular, a formação nas novas tecnologias, aprender a utilização da revolução tecnológica do 5.0, não é? Entender as novas oportunidades de mercado de trabalho abertas por esses efeitos da chamada mudança climática e sustentabilidade, que impactam decididamente nas perspectivas e nas necessidades cotidianas de todos. Então, a Universidade Zumbi não poderia se furtar a essa análise, a essa compreensão e às ações necessárias para isso. Portanto, nós iniciamos aqui no nosso trabalho, na diretoria de extensão da universidade, um programa chamado Educação Infinita, onde nós buscamos parceiros, como por exemplo o Senai, que você citou aqui, professor Marcos, para ofertar cursos técnicos profissionalizantes e cursos livres que possibilitem a entrada no mercado de trabalho e no setor de empreendedorismo
para que a nossa comunidade, em particular os negros, negras, os pardos, pardas, os periféricos, possam entrar nesse novo mercado de trabalho pela porta da frente e em condição de disputar os melhores espaços. Esse é o desafio que para nós está colocado. Muito obrigado, senhor José Alberto, pela sua fala. E agora nós vamos ouvir um pouco aí a Cida falando sobre como que ela pensa essa questão da economia do futuro. Isso é muito importante, porque nós acreditamos que a economia é uma temática, é um assunto que atravessa todos os corpos. Atravessa os corpos dos homens, das mulheres, da comunidade LGBTQI+, atravessa o corpus dos indígenas, atravessa os corpos de todos os seres humanos. E se a economia passa pelos nossos corpos, nós podemos nos pronunciar. Tem um livro que diz assim: o subalterno pode falar? Aqui no programa Economia Política do Futuro, todos os corpos podem falar sim. E aí nós queremos ouvir um pouco aí a Cida falando um pouco dessa perspectiva, como que ela pensa, como que ela olha a partir da sobrevivência, essa questão da economia do futuro. Boa noite, Cida, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Como eu já ouvi as colocações todas muito pertinentes, aprendi também agora com elas. Eu devo colocar para vocês que a minha perspectiva e o meu olhar é através do terreiro. A economia que eu vejo é o meu olhar do chão do terreiro. E nesse olhar do chão do terreiro, que nós já colocamos para os nossos componentes, para o nosso coletivo, já a importância de estudar. Não posso dizer propriamente para se especializar em alguma área com relação ao trabalho, mas de estudar, de apreender, de conhecer, de saber. Isso é muito importante, não só com o seu giro aí pela sociedade e nas suas procuras de colocações, né? O acesso não é fácil, né? O acesso não é fácil, não é igualitário. Então, para uma concepção de acesso, ele precisa estar estudando, ele precisa estar plugado, ele precisa estar conhecendo as novas tecnologias para o acesso, que já é tão difícil, né? Se tornar um pouquinho mais maleável, né? Particularmente para o nosso povo de terreiro. E nessa questão da economia, como nós vemos a questão da economia, nós vemos uma economia futura, né, que a presente está bem difícil para todos, né, apesar de tudo que nós temos a nosso favor, temos algumas dificuldades também, que não posso dizer que não serão superadas, serão sim. Mas eu vejo um futuro econômico que não vai se furtar de ser uma economia sustentável. Porque a economia sustentável, ela é perene. Ela é perene. Porque hoje, quando nós usamos uma folha, né, a gente sabe que amanhã nós vamos precisar da segunda folha. Então, nós vamos preservar de onde nós pegamos aquela folha. Hoje, a gente está para pegar 1 litro de água, mas a gente sabe que amanhã a gente vai precisar de um novo litro. Então, se a gente tiver a perspectiva de ter uma economia um pouco mais equânime e com sustentabilidade, tá? A gente não maltrate nem destrua o que nós já temos, a gente pode pensar num futuro mais tranquilo e equitativo, né? Para todos nós que estamos aqui no ILE e precisando de todos os recursos que ele nos proporciona.
E agora nós vamos chamar a nossa vinheta, que nós vamos para um bloco, que o nome desse bloco vai ser Letramento Econômico. E quem vai participar desse bloco conosco é a estudante Valéria dos Santos, que faz parte do projeto de iniciação científica da Universidade Zumbi dos Palmares. E ela vai fazer uma pergunta para o senhor Carlos, que é do Conselho Regional de Economia, e ele vai tentar nos ajudar a desvendar essa questão desse letramento econômico. E todos os programas nós teremos a participação de um dos estudantes de iniciação científica aqui da Universidade Zumbi dos Palmares. E se você tiver dúvidas, tiver questões, pode enviar para a gente e eu vou socializar o nosso contato. Você pode enviar suas perguntas para o e-mail marcos.costa@zumbidospalmares.edu.br. Vou repetir, marcos.costa@zumbidospalmares.edu.br. Olá, Valéria, tudo bem? Olá, boa noite, pessoal. A primeira pergunta ao senhor Carlos. A gente tem uma pergunta enviada da produção do nosso programa por uma estudante daqui da faculdade, a Flávia. E a pergunta dela é a seguinte: por que a parte do governo que cuida da economia do nosso país é chamada de Ministério da Fazenda? É a parte que cuida da economia política, ou seja, implementa a política econômica que o governo vigente está. Aí tem, antigamente, no governo anterior, era o Ministério da Economia, que era responsável, que era aglutinado com vários outros ministérios. Agora, nesse atual, é o Ministério da Fazenda. Ou seja, essa política econômica é aquela que vai trilhar o caminho do governo conforme a ele trazer o bem-estar da população, que ele vai buscar. E o Ministério da Fazenda tem essa missão de executar a política econômica. E essa política econômica, ela vem com a arrecadação, através de impostos e tributos, e também através de liberação de recursos, já que ele cuida ele junto com o Ministério do Planejamento, que também faz parte do Ministério da Economia, né? Ele cuida dessa parte de você liberar os recursos. Liberar recursos para a estrada, para a educação, para a saúde. E por isso que existe esse Ministério da Fazenda, e hoje o ministro da Fazenda é o Fernando Haddad, né? Que ele que é o responsável por fazer essa missão. E não é fácil, porque tem mais gastos do que arrecadação. E aí você tem que fazer o controle, para onde vai direcionar. E cada governo tem a sua prioridade. Vamos priorizar na saúde, na educação, investimento de infraestrutura. E aí é essa parte que o Ministério da Fazenda tem essa responsabilidade. Partindo para a segunda pergunta, falando um pouquinho de profissão ou de carreira, que a gente vê muito, que a gente não vê muitos economistas pretos aqui no Brasil ou no exterior. O senhor poderia falar um pouco sobre o porquê da ausência de pessoas pretas envolvendo essa temática? E aí, pegando o gancho dessa pergunta, se a gente também temos economistas pretos que contribuíram para as teorias econômicas já conhecidas. Sim, na verdade, como em qualquer profissão realmente que a gente verifica, principalmente nessa área de gestão econômica, de administração, de execução, você vê poucos economistas negros. Porém, nas universidades, você vê bastante. É que a dificuldade realmente do negro ascender e ter voz, ela é mais complicada, é mais difícil. Você for ver nas universidades, dependendo da universidade, tem vários alunos que são negros, mas não tem espaço, não tem voz. E aproveitando isso, você comentou, o Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo criou, já há alguns anos, a Comissão de Equidade Racial. É justamente isso, para dar voz aos economistas negros, às pessoas que são destaque na economia, né? E aí, esse é um caminho que nós trilhamos. Eu falo por mim também, que eu, quando fiz economia, também falei, nossa, não tem quase nenhum economista negro, raro. Você vai em palestras, é raro você ver. E eu falo para você que isso tem mudado cada vez mais você vê pessoas negras se destacando,
principalmente na área pública, na área universitária. E isso daí é uma luta constante, né? Tudo e qualquer... Para os negros sempre é mais difícil, né? Isso aí a gente pode colocar que é como se a gente fosse o Usain Bolt, só que a gente, em vez de correr a corrida de 100 metros, a gente tem que correr, tem que ir 300 metros atrás, aí quando vai chegar na frente, o pessoal já está lá correndo, a gente chega no 100 e aí a gente tem que tentar ultrapassar. Não é fácil. Eu estou na luta há muito tempo, né, como economista, e confesso a vocês que quando às vezes para você ganhar essa credibilidade é difícil. E até hoje, às vezes, você chega no lugar e eles falam, está faltando um economista. Eu falo, não, o economista sou eu que vim falar, sou eu que hoje eu vim dar o recado. Mas isso tem diminuído, mas a nossa luta é constante. Economista de destaque, eu estava até conversando com o Marcos, lá tem o Teodoro, lá de Brasília, na área pública, né? Ele é um especialista nessa área de destaque, que escreve, desenvolve vários trabalhos. Nas universidades você vê alguns trabalhos também de economistas que atuam nesse segmento, mas é uma luta constante. Eu falo que o Conselho está aberto para isso, até fazer a propaganda aqui, a divulgação. Vocês podem entrar em contato com o Conselho Regional de Economia, a parte de comunicação, para participar da nossa comissão de equidade racial. Eu, como presidente do Sindicato dos Economistas, também vocês podem entrar em contato com o Sindicato dos Economistas, que a gente vai sempre estar em portas abertas para a discussão da economia, para eventualmente aperfeiçoamento de cursos que nós damos lá no nosso sindicato. Para vocês terem uma ideia, a gente vai lançar um curso para conselheiros, de conselho diverso, que era voltado só para a população negra, mas abrimos para as demais. Mas isso também é algo que a gente vai buscar o quê? Espaço para os economistas, para as pessoas negras, para nós, né? Eu até comento isso, falo, olha, por enquanto somos poucos. Aí tem aquela questão das cotas, né? Falo, mas você, aí tem um meritocrata que diz, não, mas você conseguiu pela meritocracia. Você hoje é presidente do sindicato, você é conselheiro, você trabalha num banco, é economista da Confederação Nacional de Serviço, mas eu sou o único, né? Eu não gosto de ser o único, sou poucos. Eu quero ter mais pessoas, ser pares e isso ser uma normalidade, não ser uma exceção. Isso que é uma luta constante que a gente estamos nessa luta junto com o Conselho, o Sindicato e também aqui a Universidade também, que sempre está disposta a isso. Obrigado. Obrigada, professor. Muito obrigado. Quero agradecer os alunos do PIC, Programa de Iniciação Científica da Universidade Zumbi dos Palmares, que participaram desse nosso programa. Também quero agradecer o Instituto de Ação Afirmativa. Quero agradecer também o Instituto de Advogadas Negras Brasileira, que foi representado pelo Dr. Paulo Henrique. Quero agradecer aqui o Conselho Regional de Economistas, que foi representado pelo senhor Carlos. Agradeço a presença da Universidade Zumbi dos Palmares, aqui representado pelo senhor Alberto, e todas as comunidades de terreiro que estão representadas aqui hoje pela IACIDA. Esperamos vocês no próximo programa Economia do Futuro. E lembrando que você pode entrar em contato conosco, nos enviando sugestão, pautas para a gente discutir nos outros programas pelo e-mail marcos.costa@zumbidospalmares.com.br. Até o próximo Economia do Futuro e muito obrigado por sua participação e audiência.